Agora, 2h45, de volta com o Estúdio CBN. E olha, aqui em Campinas, cresceu a procura por lotes comerciais, isso no ano passado, um crescimento aí de 23%, impulsionado principalmente também pelo aumento de empresas, né? A gente teve aí a abertura de novas empresas aqui na cidade, um avanço do setor empresarial. Só em 2024 foram mais de 9.762 empresas registradas, um aumento aí de 11% em relação ao ano anterior, e essas empresas precisam, claro, se instalar, então isso impulsiona também a procura por lotes comerciais. Esses dados são da AELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, e a gente conversa agora com o Júnior Cabrino, ele que é delegado da Regional Campinas da AELO e fala conosco sobre esses números aqui na região. Oi, Júnior, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla, Guarizo, todos ouvintes CBN. Boa tarde. Bom, Júnior, a gente pode relacionar, né, essa procura maior por lotes comerciais aqui em Campinas justamente com esse crescimento das empresas, né, na cidade. A gente tem também empresas que estão se realocando, estão buscando aí novas regiões aqui em Campinas. Sim, Tayla, eu acho que o aumento das empresas e também a retomada da economia, né? Nós temos também um crescimento populacional e urbano que contribuem também para esse aumento da demanda. E a descentralização também do trabalho, né? Os novos centros acabam trazendo uma necessidade de você ter o comércio próximo da onde as pessoas moram, né? Júnior, e também tem uma questão de estrutura e infraestrutura, né? Às vezes as empresas vêm se instalar, é muito mais fácil erguer um prédio do zero do que adaptar um prédio já usado, tem isso também ou não? Adaptar um prédio é bem mais complicado. Além dele não ficar 100% adequado ao que a empresa precisa, ela vai demandar quase o mesmo investimento, sendo que um prédio novo ela consegue muitas vezes ter um resultado melhor no final, né? E o que chama a atenção desse mapeamento feito pela AELO, né, Júnior, são as regiões aí que são mais procuradas para esses lotes comerciais. A gente tem a região do Campo Grande, por exemplo, liderando essa busca. É justamente uma região que ainda está em expansão aqui em Campinas. O Campo Grande é a região que mais cresce em Campinas. Eu acho que está diretamente ligado à questão, né, desse aumento de demanda. Por exemplo, só em um bairro planejado, que é o Bela Aliança, lá na John Boy Dunlop, são 3 quilômetros de empresas que estão se instalando e colocando lá no seu comércio numa avenida com maior fluxo de Campinas, né? Então é um aumento, o número populacional da região, o aumento populacional da região demanda por ter o comércio e o serviço próximo à moradia, né? Ô Júnior, e tem também a questão do preço do metro quadrado, porque claro que a região do Campo Grande ela é extremamente populosa, mas é mais fácil lotear uma área que ainda não foi explorada lá do que, por exemplo, entre Sousas, Gramado, algo que ainda não tenha construções. E além da questão dos funcionários também, como você explicou, mas o preço do loteamento também faz essa diferença? O preço faz com certeza muita diferença. Se comparar, por exemplo, o Campo Grande ao Cambuí, obviamente você vai ter uma disparidade grande de preços, embora uma John Boy Dunlop seja a avenida de maior fluxo de Campinas, né? Mas o preço com certeza faz muita diferença, principalmente porque não existem áreas urbanas para lotear próximas ao Cambuí, Nova Campinas, Botafogo, Taquaral. Você tem que ir nas adjacências da cidade, né? Até falando nisso, né, Júnior, outros distritos também têm uma procura grande, né? O Ouro Verde e Barão Geraldo também estão no topo aí da lista, né, das regiões mais procuradas aqui em Campinas. Por que essa procura também por essas regiões aqui da cidade? Eu acho que é principalmente pelo potencial das regiões. Quando você avalia, por exemplo, o Barão Geraldo, você tem um alto poder aquisitivo, é muito parecido quando você olha para a região de Sousas, por exemplo, para aquele eixo de expansão. E quando a gente fala, né, do Ouro Verde, Campo Grande, você tem um crescimento maior, mas com um poder aquisitivo já um pouquinho mais baixo. Júnior, quando a gente está falando de áreas comerciais, abrange tudo, abrange varejo, serviço, alimentação,
ou existe algum tipo de categorização desses comércios que são instalados? Existe, Guarizo, as subcategorias, mas quando a gente fala de demanda comercial como um todo, vale tudo. Tudo que é comércio, tudo que é empresa, o serviço está incluído nesse número, né? Nesse mapeamento também tem destaque para o bairro Bela Aliança também, com uma procura maior aí por lotes comerciais, né, Júnior? Nessa região vocês têm um mapeamento também do que impulsiona, né, esse aumento na procura? Sim, lá no caso do Bela Aliança são 7.000 famílias que vão morar dentro do Bela Aliança e na região, a mais do que já tem. Então, por exemplo, lá é um bairro novo que acabou de ser lançado e ele já conta com hospitais, escola, o IGA Atacado acabou de abrir, está indo muito bem lá, São Vicente Supermercado, 2 torres, restaurantes, 2 malls, academia. E ainda tem bastante espaço, mas é difícil você ver um bairro novo já com tudo isso. Isso acontece pela demanda da região e o fluxo de carros que ela tem na frente do empreendimento, né? E é uma tendência hoje também quando se coloca pontos residenciais, o comercial vir junto, porque a gente vê, por exemplo, condomínios de casas, condomínios de prédios, que hoje tem aquele mercadinho, né, que hoje a pessoa talvez nem precise sair. Isso é uma tendência também, ou seja, o lote residencial ele puxa o comercial junto? Com certeza, ele puxa o que sempre acontece, né? Ou melhor, quase sempre acontece é vir primeiro o residencial e aí com as famílias morando, o comercial segue essa população em crescimento. Mas tem casos que diferem um pouco. Quando você faz um projeto em vazio urbano, como é o caso do Bela Aliança, você acaba atingindo junto tanto o residencial quanto o comercial, porque já tem a demanda da região, o fluxo da avenida e etc, né? Júnior, e esses números que a gente está comentando são só do ano passado, né? Para 2025, vocês têm já alguma previsão, né, dessa demanda? Se deve crescer também nesse ano? Pela previsão que nós temos de mercado e que a gente tem acompanhado, o crescimento para esse ano vai ser de 15%. Também é bem significativo. É uma tendência, então, de melhora na economia, além de espalhar também, né? Hoje, claro, Campinas tem uma tendência, se o centro da cidade está precisando de revitalização, porque muita gente saiu de lá, os shoppings sempre foram muito fortes, levando também para os distritos, isso faz que a economia de Campinas, a receita seja mais distribuída. Com certeza, quando se olha a receita por bairros, com esses com essas novas centralidades, o comércio indo junto com o residencial, com certeza você vai ter uma economia local em cada centralidade que somam por um todo na cidade de Campinas, né? Isso impacta também, né, Júnior, já que a gente está falando de aumento de procura por esses lotes comerciais, em aumento de preço também no metro quadrado aqui em Campinas? Não necessariamente, tá? Ela depende muito da oferta, né? E a demanda somados. Às vezes, se tem muita oferta, o preço acaba não subindo tanto. Quando você tem pouca oferta, com certeza afeta diretamente o preço, porque você tem mais procura e então acaba ficando mais caro, né? Bom, agradeço muito ao Júnior Cabrino, ele que é delegado da regional da AELO aqui em Campinas, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, falando conosco sobre esse levantamento aí, aumento, né, da procura por lotes comerciais na cidade. Júnior, muito obrigada, viu, pela participação, uma boa tarde para você. Muito obrigado, Taira, Guarizo, ouvinte CBN, boa tarde a todos. Um abraço. Agora são 2h54.